Beleza, gente? Estamos aqui para mais uma videoaula sobre monômios, ok? Vamos aí relembrar o que a gente está aprendendo no segundo bimestre, a galera do 8º ano da escola Maria Aparecida Gil. Então, a gente tem aqui uma figura, né? A figura de um retângulo. E para calcular a área de um retângulo, todos já aprenderam que a área do retângulo é dada pelo produto entre as medidas da base e da altura. O que é o produto mesmo? Não é o resultado de uma multiplicação? Então, é a multiplicação da base vezes a altura. Vai ficar assim, ó. Área é igual base vezes altura. Nesse caso aqui, a área vai ser 2x vezes 3, e isso vai resultar em 6x. 6x a gente vai chamar de monômio, ok? Essa expressão é um monômio. Por quê? Só tem um termo que está representado aí por um número e uma variável. Bom, monômio é toda expressão algébrica composta de um único termo, que pode ser um número, uma variável, ou o produto de um número por uma ou mais variáveis que apresenta apenas expoentes naturais. Em geral, o monômio é formado por um número chamado de coeficiente, no caso aqui, 6 é o coeficiente, e por uma ou mais variáveis chamadas de parte literal. Nesse caso tem uma variável, é a variável x. Isso é a nossa parte literal. Vamos lá. Alguns exemplos de monômios. A gente tem aqui 3a é um monômio, menos 7zw², y ao cubo, menos zw². Esses monômios, como a gente viu, tem o coeficiente e a parte literal. Coeficiente é aquele número que aparece antes da letra. Coeficiente. A parte literal são as variáveis. No caso, esse aqui, a parte literal é o a. Vamos para esse aqui, coeficiente 7 negativo, parte literal zw². Tá vendo? Aparecem duas variáveis, a variável z e a variável w. Inclusive o expoente faz parte aqui também, viu, gente? Faz parte da parte literal. Vamos para esse aqui, y ao cubo. Esse aqui, professor, não tem coeficiente. Tem sim, gente. Olha aqui, Quando não aparece coeficiente é porque existe ali o número 1 imaginário, né? Na nossa imaginação existe o número 1. E esse é o nosso coeficiente aqui, coeficiente 1. O y elevado ao cubo seria a parte literal, y ao cubo. Vamos para esse aqui, zw², isso tudo negativo. Não está aparecendo coeficiente, é porque é o número 1. Só que nesse caso, aparece sinal de menos, então é 1 negativo, coeficiente. zw² vai ser a parte literal. Parte literal zw². Agora, repara o seguinte. Apareceu esse monômio que é zw² e esse aqui também era zw². A gente vai chamar esses monômios de monômios semelhantes, porque possuem a mesma parte literal. zw², zw², parte literal são iguais, então esses são monômios semelhantes. Grave esse nome aí, monômios semelhantes. Né? Para a gente saber quem é monômio semelhante, basta a gente olhar a parte literal. O coeficiente pode ser diferente sim, aqui menos 7, aqui menos 1, não tem problema. O que importa é que a parte literal seja igual. Aí eles são considerados monômios semelhantes. Vamos ligar aqui alguns monômios semelhantes. 4x ao cubo. A gente pode ligar qual desses monômios aqui que é semelhante a 4x ao cubo? Será que seria x² aqui, menos 5x²? Não. Será que seria menos 84 y² x ao cubo? Opa, apareceu x ao cubo. Ah, mas apareceu y² aqui, Tá atrapalhando, então não é. E esse aqui, 9x ao cubo? 4x ao cubo, 9x ao cubo, mesma parte literal, pode sim juntar. Então vamos ligar aqui, Esse é um monômio semelhante ao 4x ao cubo. É a mesma coisa que a gente falar assim, 4 bananas, 9 bananas. Tudo bem? 4x ao quadrado é semelhante ao 5 negativo x ao quadrado, né? X está elevado a 2, x elevado a 2, beleza. Vamos para o próximo. Menos 74 x à quarta, y à terça vai ficar aqui semelhante ao menos 84 y à terça, x à quarta. Ah, mas tá aparecendo o y primeiro, professor. Não tem problema, tá, gente? A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso é um produto entre duas variáveis, não vai alterar. O que importa é que em cima do x esteja o expoente 4 aqui. Aqui também está.
Aqui em cima do y está o 3, aqui também está, isso que a gente tem que analisar. Se tiver igualzinho, é monômio semelhante sim. Olha aqui, ó. Mais um monômio semelhante aí, ó. Menos 7y à terça x, menos xy à terça. É o mesmo, né, a mesma parte literal. E aqui, y, x à terça, y, x à terça, é semelhante também. Grau do monômio. Como que a gente vai analisar aí o grau do monômio? Podemos obter o grau de um monômio de coeficiente não nulo somando os expoentes das variáveis. Por exemplo, o monômio 2a ao quadrado, b elevado a 1, c elevado a 3, tem grau 6. Por quê? Porque ó, se a gente pega aqui ó, a parte literal, analisando cada variável, a gente vai ver, ó, variável a tem expoente 2, variável b, quando não aparece o expoente, a gente chama que tem expoente 1 aqui. Ó. Variável c, expoente 3. A gente vai somar esses expoentes. Ó. 2 mais 1 mais 3, 6 vai ser o grau desse monômio. Tá? Esse é um monômio de grau 6, sexto grau. Vamos analisar esse monômio aqui. Ó. Qual seria o grau desse monômio, hein? Bom, a pergunta primeira é qual é o coeficiente, né? O coeficiente é menos 3, a gente já aprendeu isso. A parte literal é tudo isso aqui, ó. E o grau do monômio, vamos analisar aqui, ó. O a está elevado a 1, b elevado a 5, c elevado a 3. 1 mais 5 mais 3 dá grau 9. Grau do monômio é 9. Bom, aqui a gente vai determinar o coeficiente e o grau de cada um dos monômios. Então, ó. Aqui no exercício A, esse monômio aqui tem o coeficiente 3, e o grau desse monômio é grau 2, porque x1, y1, então grau 2. Vamos ver o coeficiente desse monômio aqui, ó. Coeficiente 5, a parte literal dele é tudo isso aqui, e o grau dele, ó, a elevado a 2, y elevado a 1, grau 3. Vamos ver esse monômio. Coeficiente dele, ó, apesar de não estar aparecendo aqui, é como se tivesse o 1 aqui. E se ele está sendo dividido por 7, o coeficiente então é 1 sétimo, ok? 1 sobre 7. O grau desse monômio vai ser 3 mais 2, grau 5. Esse coeficiente aqui, ó, né, é raiz de 5 a b ao cubo. Raiz de 5 é o coeficiente, e para ver qual é o grau do monômio, a gente soma os expoentes. Repara o seguinte, coeficiente é uma palavra diferente de expoente. Hein? Expoente é uma coisa, coeficiente é outra. Expoente é o que aparece em cima das letras aqui, esses números que aparecem menorzinho aqui. Ó. Então, a elevado a 1, b elevado a 3, o grau vai ser grau 4. Nesse caso aqui, ó, qual que é o coeficiente desse monômio? A gente já sabe que é um coeficiente negativo, 1 sobre 4. O grau dele vai ser 1 mais 3. Vai dar grau 5. Tudo bem, gente? Agora vamos analisar aqui, nesse exercício 2, quais dos monômios são semelhantes a 5ab ao cubo, c ao quadrado. A gente tem que olhar para esses monômios aqui e verificar se aparece somente as letras A, B, C. Tem que aparecer todas elas. E cada letra tem que estar elevada ao mesmo número, como nesse monômio aqui. Ó. Então, ó, vamos sortear um aqui. Ó, esse aqui. Está vendo que aparece o x aqui já? Se aparece x e lá não aparece, já descarta esse cara aqui. Ó. Esse monômio não é semelhante a este. Vamos ver esse aqui. Ó. Menos b ao cubo, a elevado a 1, c elevado a 2. Bom, aparecem as três letras. B está elevado a 3, vamos ver aqui. B elevado a 3 também. Aqui o A está elevado a 1. Aqui o A também está elevado a 1. Aqui o C está elevado a 2. C elevado a 2. Opa, achamos aqui. A resposta é a resposta G. Esse é um monômio semelhante. Apesar de que aqui aparece coeficiente 5 e aqui coeficiente 1 negativo, mas o que importa para a gente é analisar a parte literal. Né? A variável B, a variável A, a variável C é a parte literal nossa. Vamos lá, operações com monômios. Vamos falar especificamente aqui nessa aula de adição e subtração de monômios.
Então a gente está vendo aqui uma figura que a gente pode calcular o perímetro dessa figura da seguinte forma. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados, ou seja, a gente vai somar essas medidas aqui, ó. O monômio AB, 2AB, 2AB, 3AB, vai ficar dessa forma. Somou, fez uma adição, a soma resulta em pegar os coeficientes, manter a parte literal. Juntou os coeficientes, ó, 1 mais 2 mais 2 mais 3, 8AB. Ok? Por que a gente pôde juntar esses monômios? Porque eles são semelhantes. A gente só pode juntar monômios quando eles são semelhantes. Se a gente tem aqui, ó, 1AB, 2AB, 2AB mais 3AB, a gente está falando só de monômios semelhantes. Para simplificar uma expressão algébrica que possui monômios semelhantes, adicionamos ou subtraímos os coeficientes e preservamos a parte literal, assim como a gente fez aqui, ó. Adicionou os coeficientes e preservou a parte literal. Por exemplo, ó, a gente analisa se esses aqui são monômios semelhantes. CD ao quadrado E, CD ao quadrado E, CD ao quadrado E são monômios semelhantes. O que a gente vai fazer? Pegar os coeficientes, somar, né, ou subtrair, como nesse caso aqui, ó, apareceu um menos aqui. Mas a gente vai juntar esses coeficientes dentro do parênteses, de uma forma que a gente possa se organizar aqui, né? A gente vai ver a parte literal, são todas iguais, vai manter a parte literal. Agora, resolvendo o que está entre parênteses, a gente vai obter o número 2. E a parte literal continua a mesma. E aí a gente resultou aqui no monômio. Tudo bem? Esse monômio aqui é um monômio de quarto grau. Exercícios. Simplifique as seguintes expressões algébricas. A gente vai fazer a mesma coisa, tá, gente? Simplificar é isso. Uma expressão algébrica que tinha 3 termos, agora tem só um termo. Ó. A gente tem que diminuir a quantidade de termos nessa expressão. É isso. Vamos verificar aqui, ó, no exercício A. Será que são monômios semelhantes? São, né? A está elevado a 1, em todos os termos está elevado a 1. B está elevado a 3, aqui também, aqui também. C elevado a 2, C elevado a 2, C elevado a 2. Opa, a parte literal é igual, são monômios semelhantes. Pega os coeficientes, junta dentro dos parênteses, juntou isso aqui, ó, pega a parte literal e mantém ali, ó. Aparece aqui do lado do parênteses aqui. Isso aqui vai ficar igual o quê? 4 mais 5 menos 2, como a gente sabe, 4 mais 5 é 9, tira 2, fica 7. 7 AB ao cubo, C ao quadrado. Vamos para o próximo aqui. Ó. Junta os coeficientes. Vê se a parte literal é realmente igual. Coloca a parte literal ali. Ó. Colocou a parte literal. Faz a operação ali. Deu 7x ao cubo, y ao quadrado, z à quinta. Ok? E aí a gente finaliza a nossa aula aí.